Forte nesse país, até o povo acostumar com a tal da maconha. As pessoas bebem e saem matando. Uns ficam ricos, outros ficam pobres, outros ficam valentes. É isso que a bebida faz. Queridos, perde toda noção, o homem perde a moral. Um homem deitado e um cachorro lambendo a boca dele, misericórdia. Sabe? Vomita e ali ele fica. Passa a noite ali, sem moral, sem palavra diante da sociedade. Os filhos olham o exemplo que o pai está dando, que coisa. A bebida destrói a vida de quem usa. Vou te dar um exemplo bíblico. Logo no início da história, Noé colocou a uva para curtir, bebeu, que ficou nu na frente dos filhos. Foi um dos pecados de Noé. E Deus proíbe isso em toda a palavra dele. Na Bíblia tem dois tipos de vinho, não confunda. O vinho que Jesus ofereceu naquele casamento foi suco de uva. Não tem nada a ver com álcool, como alguns querem colocar o texto. Quando Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago, não é álcool, é suco de uva. Mas as pessoas pegam os textos e torcem, aqueles que querem beber e defender a sua bebida. Amigo, a bebida é destruidora. Ela destrói, ela é como veneno de cobra. É isso que ela faz. É como a picada de uma cobra que vai subindo o veneno em seu corpo. Se você chegar a 7% em seu cérebro do álcool, o teor de álcool, você desmaia. É como se fosse uma overdose. Dificilmente volta. Dificilmente volta. Frank, meu amigo, sua vista está boa? Não olhes para o vinho quanto se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá e como o basilisco picará. Muito bem. O que é basilisco? Basilisco é um tipo de escorpião venenoso, assim como a cobra. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Não olhe, nem para olhar. Olha, está vermelhinho, está bonitinha. Aquilo chama. Hoje alguém me disse isso. Eu não sei o que acontece comigo. Os amigos ficam chamando. É só um. Aí eu vou e vai mesmo. Porque os amigos oferecem. Olha aqui, ó. Toma um aí. Amigos, eu era para ser cachaceiro. Porque aos 14 anos um colega me ofereceu a 51. Esse tipo de amizade você tem que sair delas. Afasta desse tipo de gente. Sabe? Se eu não tivesse Deus na minha vida, uma criação de uns pais que me ensinou o caminho de Deus, eu tinha ido. Eu ainda cheirei ainda. A 51. E ele mandou pra dentro assim, dois dedinhos aqui assim. Esse garoto chamava Carlos. Ele morreu muito feio. Morte feia. Andando de bicicleta naqueles montes que a caçamba deixa e a patrola vem atrás. Ele subiu com a bicicleta, a corrente caiu, ele voltou. E a canto da lâmina da pá mecânica, da patrola, cérebro para todo lado. Morreu muito jovem. Mas bebia escondido dos pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, atenda conselhos. A maioria dos que fumam começou cedo porque o pai mandou ele acender um cigarro pela primeira vez. Outros na roça acendia para espantar as muriçocas, os mosquitos, e virou um fumante. Outro pai, então, escondido, bebe, deixa lá na geladeira, o filho vai lá depois, um golinho. Se meu pai bebe, eu também vou beber. É um exemplo? Um mau exemplo? Um péssimo exemplo? E o filho tem o que aprender? Ensina a criança no caminho que deve andar, ele vai aprender o que eu faço. É isso que seu filho vai aprender. Ele tem um mau exemplo dentro de casa. Naturalmente, ele pode ser futuramente um cachaceiro, sim. Mas tem uns que mesmo o pai às vezes é assassino, ele não é assassino. O pai bebe, ele não bebe. Ele pode fazer a escolha dele. Então você precisa entender isso. Deus está dizendo: nem olhe para isso quando estiver vermelho, quando resplandece no copo, porque escoa suavemente. Chama atenção. Você já tomou um licor de jabuticaba? Alguém já tomou? Eu já tomei, eu não sabia, eu comecei a ficar tonto. E o pastor chegou lá em casa e eu falei: pastor, quer tomar um licor de jabuticaba? Ele falou: como é que é, meu irmão? Eu falei: uai, eu fiz, só que o jeito que me ensinaram, estava morando em Catalão nesse tempo, me ensinaram a colocar um pouco de açúcar, um pouco de jabuticaba. Um pouco de açúcar, um pouco de jabuticaba. E tampar por uma semana. Eu tampei. E todo dia eu soltava aquela espuma. E ficou o licor, tirei, coloquei na geladeira e comecei a beber. E realmente ele vai te fazendo assim ficar meio esperto, né?
Eu não estava entendendo, eu falei, desconfiei, mas o pastor foi lá e falou, rapaz, não bebe isso não, meu irmão. Isso aqui curtiu. Sabe? Pedi perdão a Deus porque eu nunca tinha tomado, né? Assim a uva e assim outras coisas. Por exemplo, a beterraba tem álcool, a cana tem álcool. Mas o homem pega tudo isso e transforma em alambique. Para poder então destruir a uva, a jabuticaba. Tudo tem álcool. Por isso Deus está dizendo que você não precisa beber cachaça. Porque essas frutas já têm o álcool suficiente que o nosso corpo precisa. Não precisa mais do que isso. Porque no final vai morder como uma cobra. A serpente picou no calcanhar, o veneno vai subir se você não correr para combater. E você vai desmaiar e vai morrer. Assim a cachaça faz com muitos, começam de pouco. Começa de um... Ah não, eu só bebo uma dosezinha. É da dosezinha que começa a ser alcoólatra. Não tem jeito. Começa de pouco, daqui a pouco está bebendo com farinha. Aí, meu amigo, ninguém segura mais. O final é isso, picadas de insetos venenosos como escorpiões, como cobra. É a comparação que Deus faz deste álcool que destrói as pessoas. Última pergunta de hoje. Pode colocar, Felipe, por gentileza. O que é o corpo do verdadeiro Filho de Deus? Aqui resume todo o assunto de hoje. O porquê que eu não posso usar essas coisas. 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo, você acha que ele ia mandar Timóteo beber vinho se ele falasse essas palavras aqui? Ou ele está se contradizendo? Então entenda isso. Não pegue um contexto isolado porque você vai ter problema. Veja isso aqui. Dizem que se você pegar o texto e não ler o contexto, você vai virar pretexto. Então tem que realmente compreender a palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 16, 17. Eu quero que você leve esse texto na sua mente para casa hoje. Essa é a razão exclusiva que Deus está pedindo para a gente não comer estas coisas. Em 1 Coríntios 3, 16, 17. Vamos terminar com esse texto. Você pode tomar uma decisão de mudar sua vida para melhor. Mudar sua vida para melhor. Ô João, lê para mim aqui, João. Todos encontraram, amém? Muito bem. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Obrigado. Você sabe que o seu corpo é o templo de Deus, sim ou não? Sim. Se você não sabia, o Espírito Santo quer habitar em você e em mim. Mas Deus não pode habitar naquilo que está sujo, naquilo que está imundo. Deus não compartilha disso. Nós temos que limpar o nosso vaso. Temos que limpar esse corpo chamado vaso que Deus nos deu, para cuidar dele. Porque se você está destruindo, Deus vai completar isso quando ele voltar no dia do juízo. Eu queria que você aproveitasse aí na sua Bíblia, está pertinho, o capítulo 10 e o verso 31. Eu quero terminar com esse texto, não está aqui. 10, 31. Olha para mim aí. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí. Encontraram? 10 e o verso 31. Amém? Ou ainda misericórdia? 10, 31. A gente coloca 7 perguntas por causa do tempo. Mas olha o que diz aí. Posso ler, queridos? Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de quem? Quero que você lembre disso. Não adianta você dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e você está comendo tudo que não presta. Você não está glorificando a Deus no seu corpo. Você está destruindo. É aquilo que o texto diz: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A gente fala, mas não vive. Não adianta. Pode pôr para mim o final aqui, Felipe. Eu tenho uma decisão hoje para levar para você. Pela graça de Deus, decido abandonar todo hábito contrário à saúde, conservando o meu corpo como templo de Deus para a morada de quem? Do Espírito Santo. Quantos desejam isso esta noite? Louvado seja Deus. Amanhã, o nosso próximo tema será o cristão e o mundo. Há uma diferença.
Quem toma a decisão de servir a Cristo, as coisas do mundo já não têm mais sentido.